transforma em ódio. O próprio Salmo fala disso. O Senhor então vai derrubar os seus muros e vai deixar que os javali ali passem, que ali sejam pisados, que as pessoas invadam essa vinha, porque os frutos que o Senhor esperavam eram frutos diferentes, eram frutos de justiça, eram frutos de respeito aos mandamentos. Era isso que o Senhor esperava, uma fidelidade à aliança, mas o povo produziu outro tipo de fruto. E aí nós vamos vendo que aqui essa vinha é o povo de Deus. E naquele contexto, daquele momento, se acredita num castigo de Deus, mas Deus não castiga ninguém. A consequência de tudo isso foi a invasão dos assírios, depois dos babilônios, levando o povo de Israel à escravidão. O Senhor vai dizer que havia muito grito de terror, que havia ali no meio deles muito sangue derramado. Então os frutos que eles deram não foram frutos bons. Isso teve uma consequência. São Paulo, na segunda leitura que nos é apresentada hoje, vai dizer quais são os frutos que o Senhor espera da sua vinha. Quais são os frutos que o Senhor espera do povo de Deus. Ele vai apresentar aos cristãos de Filipos algumas obrigações para aqueles que tiveram adesão a Jesus e ao seu evangelho. Ele vai recomendar 6 qualidades. Ele vai dizer que esse povo que ali está deve cultivar a alegria, a verdade, a justiça, a honradez, a integridade, a tolerância. São esses frutos que o Senhor espera da sua vinha. No evangelho que nos é apresentado, Jesus retoma e vai desenvolver todo esse poema relacionado à vinha. Vai dizer que um senhor planta uma vinha com todo cuidado, com toda a tecnologia, daquela época ali, a tecnologia que era necessário, e depois ele vai arrendar. Ele confia a alguns vinhateiros, conhecedores da profissão, gente profissional, para cuidar daquela vinha. Vai chegar o tempo da colheita, o tempo que começa a produzir aquela vinha, e o que vai acontecer? Vai haver uma surpresa aqui. Ele vai mandar alguns para receberem os frutos. E o que acontece? O que diz o Evangelho? O que aconteceu aí? Eles mataram, maltrataram aqueles que vieram para receber os frutos. E até mesmo o filho do dono da vinha, ao qual ele diz, depois de mandar alguns, agora vou mandar o filho, e esse será respeitado. Mas o que vai acontecer? Esse filho também é colocado para fora da vinha e também é morto. Então nós vemos na parábola de hoje uma releitura da história da salvação. Nós temos aqui uma releitura da nossa história. Ela ilustra a recusa de Israel em aceitar o projeto de salvação de Deus. Nós temos Deus aqui como dono da vinha, nós temos Jesus como filho, nós temos aqui os vinhateiros, que são aqueles aos quais foram confiados aquela administração. Nós temos aqueles que ali estavam, que vieram para receber os frutos, que eram os profetas, os juízes, aqueles que o Senhor enviou na história da salvação. Nós vamos vendo que o Senhor nunca desiste da sua criatura preferida, a sua imagem e semelhança. Ele não desiste do homem, e sempre foi enviando durante todos os tempos. Ele foi enviando, fez alianças, enviou profetas, enviou juízes, para trazer o homem de volta, para saborear o amor de Deus Pai. E o que vai acontecer nessa história da salvação? Nós vamos vendo de que o povo vai rejeitar a Jesus. Como o filho do homem que foi colocado para fora da vinha e foi morto, Jesus também foi tirado do meio do povo, levado para fora da cidade e foi crucificado. Então nós vamos vendo aqui essa reação do povo lá no final dessa parábola, quando eles percebem de que Jesus, no início estava uma história maravilhosa, gostosa de ouvir, Jesus dizendo, vou contar uma outra parábola, vou dizer a vocês aqui sobre uma vinha, e eles estavam gostando. Mas quando eles perceberam que a parábola se referia a eles, nós vamos vendo que dentro do Evangelho eles procuram então aprender Jesus, rejeitam a Jesus. É esse povo que rejeita o projeto de salvação. Mas também vai dizer ao Senhor que essa vinha vai ser entregue a outros. E aqui é onde entra nós. Quem são esses outros que será entregue essa vinha?
Quem são esses outros que será entregue o povo de Deus? Somos todos nós que aqui estamos. A nós é entregue essa vinha. A nós que somos esse novo povo de Deus. A nós que somos igreja e que temos a missão de produzir esses frutos, para não frustrar a esperança do Senhor na hora da sua colheita. Por isso o Senhor nos convida a nós a refletirmos hoje, que tipo de fruto está faltando na nossa comunidade? Qual é o fruto que falta ainda na nossa comunidade? Os homens de todos os tempos, e no tempo de Isaías também era assim, eles também eram muito piedosos, né? Participavam de todas as celebrações, participavam de todos os momentos, de todas as práticas religiosas, respeitavam o sábado, mas não era essa a queixa de Deus, não era contra isso que Deus se queixava contra os homens. Quando eu quero que vocês assim se transportem agora e lembrem-se de algum filme épico que vocês assistiram, e vocês vão perceber um detalhe importante nessas apresentações, de que ali, aquele povo que ali está, prestam grandes celebrações a Deus. É assim ou não? Quem concorda, levanta a mão. Vocês estão de máscaras, eu não consigo ver a reação de vocês. Quando nós olhamos, nós vamos ver de que ali naqueles cenários, nós temos grandes celebrações solenes. E não é disso que Deus reclama. Deus está dizendo que esperou deles justiça e havia sangue derramado. Esperou deles retidão de conduta, honradez, acolhimento. E o que ele ouvia era gritos de socorro. Gente que foi explorada, gente que foi maltratada. E aí eu me pergunto, será que isso acontecia só lá no passado? Ou isso está acontecendo ainda hoje? Ou acontece ainda no nosso meio hoje? Até mesmo nas nossas comunidades. Às vezes nós temos grupos que são assim, muito fervorosos, muito piedosos, mas são como árvores que têm muita folha, que faz muito barulho, mas não dão frutos. Falta fruto de compromisso para com a comunidade, frutos de paz, frutos de fraternidade. Então o Senhor não está reclamando das práticas piedosas religiosas. O Senhor reclama nesta liturgia exatamente dessa falta de compromisso. Nós não podemos reduzir a nossa caminhada somente em práticas religiosas, né? Nós precisamos produzir frutos, né? Frutos bons, frutos de acolhimento, de fraternidade, de paz, de humildade, frutos de perdão. Ainda hoje nós devemos testemunhar diante do mundo esse gesto de amor do Senhor. Eu costumo dizer sempre de que o Senhor não está mais presente no nosso meio nesta forma física. Como é que Jesus está presente no nosso meio? Nós podemos dizer na Eucaristia, Jesus está presente nesta palavra que nos é dirigida hoje, mas de uma forma muito especial. Nós somos o sacramento de amor do próprio Jesus. A igreja é esse sacramento de amor. E a igreja continua a reproduzir esses milagres de amor, com gestos, com atitudes. São esses frutos. Então Jesus está presente aonde? Em cada um de vocês. Na maneira como você fala, na maneira como você age, na maneira como você caminha. Aí está a presença de Jesus, né? Na partilha, no serviço acolhedor, aí está Jesus presente. Se Ele não está fisicamente, Ele está presente através de cada um de nós. Então essa vinha do Senhor hoje, somos nós. Esses vinhateiros que são chamados a administrar esta igreja, esse reino de Deus, somos nós também. Os guardas que ali estavam, que cuidavam daquela vinha, quiseram transformar-se em donos, né? E esse perigo pode estar presente também no nosso meio. Em alguns momentos nós podemos achar que nós somos os donos da vinha, e nós não somos os donos da vinha. Nós somos os administradores da vinha, não somos donos. Quem é o dono legítimo dessa vinha? É o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o dono legítimo dessa vinha. E aqui ele faz um alerta. Lá no Antigo Testamento, ele deixou que o povo fosse pisado, que fosse escravizado. Nesse momento agora, do Evangelho ao qual nós vivemos essa reflexão, Deus está dizendo que Ele não desiste da sua obra de amor e de salvação, né? De que isso é uma verdade, é um alerta, mas é uma verdade consoladora. O Senhor está dizendo
que diante do fracasso de alguns, diante da falta de perseverança de alguns, Ele não desiste, Ele recomeça com outros, e a obra da salvação continua. Por isso eu convido, para nós encerrarmos essa nossa reflexão, eu convido você, feche seus olhos por um momento agora. Vamos deixar que essa palavra caia no nosso coração. E a pergunta que o Senhor faz a nós hoje: será que Deus está satisfeito com os frutos que nós estamos produzindo? Vai refletindo agora, coloca assim a mão no seu coração. Reflita agora. Será que estamos produzindo os frutos que o Senhor deseja de nós? Será que o Senhor está satisfeito conosco? Frutos de compromissos com a justiça, frutos de paz, fruto de fraternidade, como São Paulo nos convida a nós produzirmos frutos de amor, cultivando a alegria no nosso meio, a verdade, a tolerância, a integridade. De repente você já perdeu tudo isso. Peça para o Senhor Jesus reconstruir novamente. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti. Sei que tudo pode, o impossível não existe para ti. Às vezes não temos palavra para agradecer e para rezar. Mestre, eu já tentei de Deixe que a música vai falando por minha você. vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tens compaixão, reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas e o meu coração clamando está por libertação. Tens compaixão.